Viu? Será que a 187 mil pontos a nossa bolsa de valores está cara? Pelo menos essa é a opinião de uma gestora de investimentos aqui no país, que está falando o seguinte, ó, para de comprar bolsa e vai comprar títulos do governo. Como assim, Luan? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E antes de continuar, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E quem puder, torne-se membro do canal. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos, acompanhamento da minha carteira de investimentos e muito mais. Olha só, é o que eu disse. Ibovespa está subindo quase 17%. Meu amigo, a gente está falando de 3 meses. Subir tudo isso? Existe um apetite comprador considerável, senão isso aqui não aconteceria. E a gente está com o Ibovespa, que antes era zoado, todo mundo falava mal, mas agora batendo quase 190 mil pontos. Se continuar nessa trajetória, 200 mil pontos está logo ali. E aí começa o debate, claro. Existem opiniões para todos os lados. Caramba, Ibovespa nesse preço aí, será que faz sentido? Olha, a opinião da TAG Investimentos é que não. Olha só a matéria. Se a NTNB, o que é a NTNB? É o Tesouro IPCA+, lá do Tesouro Direto. Se a NTNB está certa, a bolsa está cara. Como assim, né? Olha, pelo menos essa não é a opinião do investidor estrangeiro. Tá vendo aqui o fluxo de capital estrangeiro continua ingressando na bolsa. Olha o tanto de dinheiro que entrou no dia 31 de março. Mais de 2 bilhões de reais. Enquanto que o institucional, o que é institucional? Fundo de pensão, por exemplo, vendendo. Pessoa física vendendo, instituição financeira vendendo. Cara, o pessoal tá vendendo pro gringo. Então, a visão do gringo é, a bolsa brasileira continua atrativa. Vamos pegar aqui ponto a ponto essa matéria para a gente ver o que faz sentido, será que faz tudo sentido? A gente tem que ir com cautela aqui. O Ibovespa está no nível de valorização mais alto desde 2010 em relação à NTNB 2050. Primeiro para aqui para a gente entender. Ó, aqui no site do Tesouro Direto, estou aguardando ainda chegar o Tesouro Reserva, para reserva de emergência, até agora só o Selic 2031. O que acontece? O que é essa NTNB 2050? É esse título aqui, ó, Tesouro IPCA mais 2050. É esse aqui, tá? Apesar de, tecnicamente, esse título aqui ser chamado de NTNB principal, ou seja, só paga tudo lá no vencimento, a matéria aqui chamou de NTNB. Tá? Não tem problema. Por quê? Porque NTNB, só NTNB sem principal aqui do lado, significa Tesouro IPCA+, com juros semestrais, mas não é o caso desse título. O 2045 paga com juros semestrais e depois temos o 2060. Mas ignora isso. O ponto é, Tesouro IPCA+, 2050 está pagando IPCA mais 7. E 2050 a gente está falando de quase 25 anos à frente de vencimento. E esse foi um levantamento da TAG Investimento. Isso seria um sinal de que a bolsa está cara e que a inflação não está bem precificada. Por que o mercado faz essa comparação NTNB e bolsa? Já parou para pensar? Que é o seguinte, e aí eu pego as lições do Warren Buffett. Para o Warren Buffett, qualquer decisão de alocação de recursos, seja na economia real, fora do mercado financeiro, ou no mercado financeiro, a lógica empresarial de alocação de recursos escassos, de usos alternativos, que basicamente é o conceito de economia, deve passar pelo seguinte ponto, a seguinte indagação. Beleza, eu tenho meu recurso aqui que é escasso e eu quero o rendimento dele, porque o que significa investir se não sacrificar o hoje pensando em algo melhor para o amanhã, no futuro. Mas para eu fazer esse sacrifício, eu preciso verificar qual é o uso alternativo desse recurso? Qual que é o uso mais seguro dentro de um país, de um recurso financeiro? Investir nos títulos do governo? Sim. E aí, títulos do governo de longo prazo, indexados à inflação, que é a NTNB, é justamente ali o balizador. É o balizador. Se é o balizador, significa que para eu investir em bolsa, eu preciso ter uma perspectiva de ganhar mais do que eu ganharia investindo no título público. Uso alternativo. Custo de oportunidade. Então, se as empresas estão com preço que a perspectiva de remuneração ao investidor é inferior, ou seja, o retorno esperado é inferior ou até igual ao retorno da NTNB, nesse caso 2050, que está pagando IPCA mais 7, a bolsa estaria cara. Essa é uma análise lógica, né? Se eu vou botar o meu dinheiro em bolsa e o que eu pretendo ganhar razoavelmente com empresas, esse ganho prospectivo lá no futuro será provavelmente inferior ao que eu ganharia na NTNB, onde meu risco de calote é extremamente baixo, ou seja, há uma alta previsibilidade
de quanto eu vou ganhar, carregando até o vencimento, obviamente, porque tem a marcação a mercado no meio do caminho, nesse caso, a decisão é lógica. Meu dinheiro precisa ir para a NTN-B, perfeito? Então, continuando aqui, para você entender bem. O Tesouro IPCA mais 2025, agora pegou prazo curto, está pagando juro fixo acima de 7%. Tá uma delícia, né? Para quem gosta de investir em renda fixa. Olha só, IPCA mais 7,70, 7,49, 7,28, 7, 7,20. Claro, isso aqui não é de graça. Não existe almoço grátis. É que o entendimento do mercado é o seguinte, olha, o governo está gastando muito dinheiro, tem perigo de inflação, o pré-fixado ainda está com uma taxa de 14. Olha a curva de juro aqui, ó. Curva de juro é o seguinte, meu amigo. Inflação implícita, que é o diferencial entre o pré-fixado e o IPCA+, está subindo e alcançando 6% no longo prazo. E as taxas de pré-fixados a 14% de longo prazo. Ou seja, os investidores, para colocarem dinheiro no governo, estão exigindo essas taxas. E lembre-se, retorno é proporcional ao risco. Se essas taxas estão altas assim, é porque o risco Brasil está elevado. Mas não faz muito sentido. Por que o gringo está colocando dinheiro em bolsa? Porque a bolsa estava muito descontada, especialmente ali ao final de 2024, começo de 2025. Agora a gente precisa olhar para o momento atual. O contexto é esse aqui, né? Dessas taxas que já estão nesse patamar há muito tempo, hein? O ano todo de 2025 a gente vê essas taxas até maiores no começo do ano. Eu trouxe até um vídeo aqui no canal mostrando que tinha pré-fixado 15,25. Loucura! E aí aqui a matéria destaca que o Ibovespa subiu 38%, enquanto o juro da NTN-B ficou em 7%. E a gestora, que tem 17 bilhões sob gestão, tem muito dinheiro sob gestão, passou a dar preferência a ativos atrelados à inflação no momento atual. E aí está aqui a afirmação da empresa, né, da gestora. Se o preço da NTN-B está correto, a bolsa não pode estar certa em seu nível de valorização atual. Mas vamos lembrar o seguinte, fica essa coisa de bolsa, 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 só que a gente sabe, pelo menos quem faz stock picking, que é a seleção individual de ativos, que por mais que a bolsa, o índice, talvez esteja caro, isso não significa que todos os ativos da sua carteira ou que estão no seu radar também estejam caros. Isso é importante, por isso que eu gosto do stock picking quando bem feito. Porque mesmo em momentos em que começa a narrativa de estar caro, você ainda tem oportunidade. Então, por isso que é importante você aprender a fazer isso. Eu te ensino isso muito bem lá na área de membros. Pois muito bem, olha só. Existe aqui esse índice, que é o índice preço-lucro Ibovespa, tá? Que não é o melhor dos índices, não representa exatamente a economia brasileira, as empresas brasileiras, porque tem tanta empresa de fora desse índice, tanta empresa de capital fechado, então tem problemas aqui, a gente sabe disso. Mas é o termômetro que a gente tem da bolsa. E hoje o índice preço-lucro, especialmente pela alta de Petrobras e Vale, especialmente Petrobras, ele ultrapassou 12 vezes. Então sim, a gente está acima da média. A média histórica, de histórico longo do Ibovespa, é 12, tá? 12 vezes. Esse é um número mágico, digamos assim. Abaixo disso, geralmente bolsa muito barata. Acima disso, geralmente bolsa bem precificada. E bem acima disso, aí bolsa muito cara. Claro, depende da perspectiva de crescimento do país, tudo isso é importante. Mas significa que a gente já passou da média. Então, pelo menos de acordo com esse indicador, que não é algo absoluto, uma panaceia, não. Mas de acordo com esse indicador, a gente já não está muito barato. Na verdade, ultrapassamos a linha do que seria barato. Sendo assim, desse ponto de vista, a TAG está certa. A bolsa já não está muito barata. Mas falar que está cara, difícil, né? Mas a gente não tem que ficar atrelado a isso. O que a gente tem que pensar é o seguinte. Existem ações na minha carteira ou dentro do meu escopo, do meu círculo de competência, que se eu investir hoje ou continuar comprando, eu vou ganhar mais do que a NTN-B 2050 que ele colocou aqui? Esse é o pensamento que eu venho falando, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Essa é a decisão racional. Então vamos continuar aqui. A avaliação parte da ideia, a avaliação da bolsa, de que se a NTN-B longa já embute um Brasil de fiscal ruim e juros elevados, a valorização recente do mercado acionário parece difícil de sustentar no mesmo ambiente. Tem a questão do Brasil, né? A gente já sabe, dívida pública sobe para quase 80% do PIB. Esse é o maior nível nos últimos 4 anos, desde 2021. Então a gente já bateu 80% do PIB. Mas deixa eu te contar um segredo. Para o estrangeiro, meu amigo, essa história de risco fiscal não importa tanto assim, sabia? Porque quando indaga um grande investidor estrangeiro ou um banco sobre risco fiscal no Brasil, o cara vai falar o seguinte, viu?
é emergente, né? Eu estou investindo em país emergente, então eu estou ciente de que o risco fiscal é alto. Eu já sei disso. Mas quando está muito barato, justifica o investimento. Esse que é o ponto. Por isso que o estrangeiro continua comprando. Ainda que destaque o seguinte: investidor estrangeiro representa cerca de 50% do volume diário negociado em ações. Então a metade do que é negociado diariamente na B3 é capital estrangeiro. Então a liquidez da nossa bolsa é muito dependente de dinheiro vindo de fora. Mas não chega a 10% do estoque da dívida pública interna. Então aqui a TAG está falando o seguinte: olha, tá, o estrangeiro está comprando, está pagando até caro na visão deles. Só que não está comprando título público de longo prazo. Será que o estrangeiro está errado, então, precificando demais bolsa, ignorando os títulos públicos? Só 10% de estoque está com o estrangeiro? Ainda o destaque, especialmente por conta da guerra recente no Oriente Médio. Num cenário como este, a inflação continua sendo o risco mais mal precificado pelo mercado. E é por isso que hoje a proteção em IPCA faz mais sentido do que aumentar o risco em bolsa. Porque vamos lembrar que esse título público, ele te protege da inflação, tem o IPCA ali. Claro, proteção total entre aspas. Porque vamos combinar que o governo tributa a inflação, meu amigo? Esse PCA aqui deveria vir cheio para você, né? A proposta não é te proteger da inflação? Então, mas os 15% de imposto incidem sobre o IPCA também. Então, no final das contas, seu ganho não é de IPCA mais 7. Você tem que tirar os impostos e taxas. Seu ganho, com essa taxa aí de IPCA mais 7, fica abaixo de IPCA mais 6. Ganho líquido na sua conta. Ainda assim, você consegue se proteger da inflação. E aí destaca aqui, né, que o impacto da guerra global sobre o risco Brasil tende a ser transitório, mas seus efeitos sobre os preços podem ser mais persistentes. Então é preocupação com a inflação e entendimento de que a bolsa está cara. Na prática, para resumir, o que eles estão falando é o seguinte: olha, IPCA, gente, deve superar 4% ao final de 2026. Ainda mais com a persistência da guerra. O Brasil vai crescer menos de 2%, ou seja, um crescimento abaixo do nível de inflação. Isso é geralmente bastante negativo. Taxa Selic deve continuar ainda alta, em 2 dígitos, tranquilamente. NTN-B pagando IPCA mais 7. Se eu considerar IPCA de longo prazo a 6%, mais 7, estou falando de 13%, mas lembra que não é líquido? Mas vamos considerar bruto, 13%. Tá? Então eu preciso ganhar com ações mais do que 13%. A princípio, essa que é a visão. Você não concorda? Para investir em ações tem que ganhar mais do que 13%, senão não faz sentido. Aí eu vou lá e compro NTN-B. É claro que nada impede no portfólio diversificado que você tenha tanto títulos quanto ações, mas racionalmente falando, o que vale mais a pena agora para os seus novos aportes, segundo essa visão da TAG? E eu diria o seguinte: sim, algumas ações hoje não remuneram com essa taxa de 13%. Você tem ações aí que dificilmente se justifica aí um ganho superior a 13% nos fluxos de caixa, mesmo pensando em crescimento. Ah, dá um exemplo aí, Luan. Olha, só vou dar um exemplo. A Engie, que é uma das melhores empresas da bolsa, a 33%, dificilmente você vai ganhar tudo isso, tá? Vai ganhar 13%. Até mesmo o retorno de longo prazo da Engie, que parece espetacular, e de fato, assim, longo prazo foi ótimo, porque você teve aí um acumulado de, considerando dividendos recebidos aí, uns 1.500%, a gente está falando de mais de 20 anos. Isso deu quase 13% ao ano composto. Claro que eu preciso considerar que desde 2020 a empresa só está andando de lado. Se ela tivesse dado continuidade no movimento de alta, a gente teria aí um ganho de 14% a 15%. Mas veja que comprar hoje Engie, mesmo andando de lado, a perspectiva é de ganhar 12 alguma coisa. Tá lá na minha planilha de valor intrínseco. Então você tem, de fato, a gente precisa concordar que existem algumas empresas que, se você comprar hoje, a sua perspectiva de ganho e seu retorno esperado é inferior ao que você vai ganhar com o NTN-B de longo prazo. Mas, mesmo que você exija 14% de taxa, ainda existem ações em que você consegue comprar com margem de segurança com taxa superior, cobrando até 15% de retorno. Ainda tem. Só ficou mais difícil de achar, mas ainda tem. Então assim, ainda é possível comprar ações. Ah, mas o prêmio de risco ficou mais apertado. Ficou, mas geralmente quando as taxas do tesouro estão tão altas assim, você não tem muito spread mesmo em relação às ações. Ou seja, não dá para você falar o seguinte: ah, eu quero 4% de taxa acima da NTN-B para investir em ações. Cara, então eu teria que ganhar 17%. É difícil. Eu nem acho que precisa de tudo isso. Uma diferença tão grande assim. 1%, 2% com uma taxa desse tamanho, pô, já é um spread muito bacana para investir em empresas seguras. Nada de loucura. Sendo assim, dá para a gente concordar em relação ao geral da bolsa, que ela já está bem precificada, mas isso não significa que não há oportunidade de investimento em ações que possam remunerar com taxas melhores ou bem melhores que essa taxa da NTN-B. Lembrando também que aqui eu sou obrigado a pagar imposto no resgate ou no vencimento. Em ações, se eu carregar ad eternum,
Eu nunca vou pagar imposto sobre ganho de capital se eu não vender. Então, o efeito desse imposto diferido por longos períodos ainda é algo ignorado em relação à NTN-B. Você não pode ignorar isso, isso é importante também. Agora eu preciso te dar um recado do nosso parceiro aqui do canal, que é o app da Grana. Esse app aqui, ele é indicado pela B3. Quando você entra aqui na área do investidor da B3, já tem a indicação: declare o imposto de renda dos investimentos em 5 minutos. 100% automático e seguro. Grana, app parceiro da B3, tá aqui. E tem um detalhe: por mais que você possa extrair aqui relatórios de imposto de renda aqui do site da B3, esses relatórios são insuficientes para a declaração do imposto. Tanto os relatórios que você tira aqui do site da B3, quanto os relatórios que estão na corretora, os informes de rendimento, porque eles não trazem preços médios. E os preços médios são indispensáveis para você inserir na declaração do imposto de renda, lá na seção de bens e direitos, o cuja aquisição. Então isso você não tem com esses relatórios. Nem mesmo a declaração pré-preenchida da Receita traz todas as informações. Por isso, se você quer automatizar a declaração do imposto e evitar a malha fina, você precisa conhecer e testar o aplicativo da Grana, que eu vou te mostrar como é que funciona. E aqui está o meu aplicativo da Grana Capital. Tá vendo aqui esse botão declaração? Preenchimento automático. Importe automaticamente seus dados para o programa da Receita. Solicitar arquivo. Com isso aqui em mãos, basta eu pegar esse link, jogar no meu computador, fazer a leitura do QR Code e seguir o passo a passo. Pronto! Você faz sua declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos, com essa segurança da indicação da B3 e sem perigo de cair na malha fina. Todos os clientes do Grana nunca caíram na malha fina. Sendo assim, pare de ficar se preocupando com regras complexas ou mesmo se arriscando à toa. Siga esse passo a passo que é simples e resolva o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores. Aqui pega tudo: ações, ETFs, opções, mercado a termo, tudo que você precisa no aplicativo de imposto de renda. O link está na descrição, no primeiro comentário fixado e QR Code na tela. E utilize o cupom MIRAI para você receber um belo desconto. Mas já deixa aqui nos comentários: ficou alguma dúvida? Você concorda com essa visão da TAG Investimento? Por hoje é só. Eu te vejo num próximo vídeo.